parte do Senhor Jesus. Vamos lá para mais um estudo da Palavra de Deus? Lembre-se que você está no mês do despertamento espiritual e Deus está falando aos nossos corações. Se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Eu sou a irmã Ivanilda, líder do Grupo Recomeço, e você está aqui em nosso canal para crescer na presença do Senhor através da compreensão da palavra dele. Amém? Vamos para Lucas 8, de 1 a 3, que nos fala sobre uma pessoa, um personagem maravilhoso, muito intrigante, mas muito abençoado. Maria Madalena. O despertamento de uma mulher que Jesus, o próprio Jesus, tirou das trevas. Lucas 8, de 1 a 3 nos diz assim: E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras. Existem dores, queridos, que ninguém vê, feridas escondidas, prisões emocionais, guerras internas e silenciosas, pessoas que sorriem por fora, mas vivem destruídas por dentro. E Maria Madalena carregava uma dessas histórias. Amém? Eu vou orar ao Senhor e vou pedir por você que o Senhor nos conduza e dirija essa palavra ao teu coração. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade. E eu peço em nome de Jesus, fala conosco. Fale ao coração desse ouvinte, que ele possa sentir o toque do teu Espírito Santo em nome de Jesus. Meus queridos, a Bíblia diz que Jesus expulsou de Maria Madalena 7 demônios. Em Lucas 8:2 nos diz: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Essa é a prova do que eu estou falando. Isso revela, queridos, uma vida profundamente aprisionada. A opressão espiritual domina a mente das pessoas que estão possessas, domina as emoções, domina a existência. Você pode se lembrar da história do endemoniado gadareno. Você pode se lembrar das pessoas na Bíblia que, por estarem possessas, elas estavam presas até no corpo físico, com doenças. Sim, porque a prisão espiritual, a possessão espiritual, ela não é simplesmente manifestada através de um entortar de corpos, através de outras enfermidades também, através de perturbações mentais também e através de maldições também. Talvez ela fosse rejeitada por todos. Talvez a Maria Madalena fosse desprezada pelas pessoas. Talvez conhecida pelas suas dores e perturbações, porque o diabo sempre tenta destruir a identidade da pessoa. Ele aprisiona pessoas em culpa, em medo, em vícios, em traumas, opressões emocionais e cadeias invisíveis. E muitas vezes cadeias visíveis. Sim, cadeias visíveis, que são as enfermidades do corpo. E talvez existam pessoas assim hoje escutando esse estudo, esse devocional. Queridos, eu lembro de uma colega, de uma irmã que eu conheci, e que quando ela estava presa nas correntes da possessão demoníaca, ela desejava seguir a Jesus, ela desejava ir na igreja, ela desejava se entregar para Jesus, mas quando ela dizia assim, eu vou mudar minha vida, eu vou me entregar para Jesus, ela escutava uma voz que dizia, você não vai. E se você chegar lá, eu vou fazer você passar vergonha. Eu vou tomar você na frente de todo mundo. Eu vou derrubar você no chão. Sabe, o inimigo ameaçava mesmo, falava aos ouvidos dela. Querido, eu não sei se você está num nível desse de opressão demoníaca. Eu não sei se você ouve vozes. Eu não sei se você vê vultos. Mas hoje nós vamos estar falando sobre isso aqui. E olha, o mesmo Deus que libertou Maria Madalena é aquele que tem liberdade, libertação para você. Porque o nosso Deus, ele é o único, e o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Queridos, talvez você esteja em um nível mais baixo. Talvez a sua opressão seja algo que deixe você apenas na cama, apenas triste demais, ou com pensamentos suicidas. Queridos, não se preocupe, isso não é só depressão,
tá? A depressão é uma doença que deixa sim você para baixo, deixa sim você na cama. Mas olha, o normal do ser humano é viver. A pessoa pode estar deprimida, a pessoa pode até ter aqueles pensamentos que, puxa, por que que eu nasci para sofrer assim? Mas nunca vai ter o pensamento de eu vou tirar a minha vida. Esse pensamento, eu vou tirar a minha vida, é um pensamento suicida, é uma opressão demoníaca, é simplesmente um espírito de morte que fica rondando a pessoa, fazendo com que ela acredite que não vale mais a pena, que não existe mais esperança e que a única forma dela se livrar da dor é ela própria tirando a sua própria vida. E você tem que repreender isso, e você tem que se libertar das heranças espirituais. Nós temos aqui no nosso canal vídeos sobre libertação, vídeos sobre heranças espirituais, maldições hereditárias. Queridos, não vamos entrar nesse assunto agora, mas por favor, se você está nesse nível, eu queria que você deixasse a sua mensagem aqui embaixo, que você procure o nosso link aqui na descrição, entra no nosso grupo de WhatsApp. Nós estamos lá para te ajudar. E vamos continuar aqui sobre a minha amiga, né, sobre a minha irmã que sofria desse tipo de opressão e de possessão demoníaca, ela sim, ela se entregou para Jesus. Tudo que o diabo falava era ameaça. E o diabo é mentiroso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Quando ele fala de mentira, ele fala do que ele é próprio, porque é pai da mentira. Isso é que a palavra de Deus diz. E ele enganava ela, mas o Senhor, glória a Deus, foi aquele que libertou a vida dela. E hoje ela e toda a família dela serve ao Senhor Jesus. Isso é motivo de alegria. E o mesmo Deus que a libertou está aqui falando com você neste dia. Queridos, talvez existam pessoas que estão cansadas emocionalmente. Talvez o seu problema não seja tão grave, tão forte, mas você está ferido espiritualmente, vivendo guerras mentais constantes. Pessoas que estão ouvindo hoje esse devocional, talvez já tentaram mudar sozinhas, mas continuam presas dentro de si mesmas. Maria Madalena conhecia esse lugar de escuridão, mas então Jesus entra na história dela, glória a Deus. Como é lindo ver o trabalhar de Jesus. E olha, quando Jesus entra na história de uma pessoa, tudo muda, porque um encontro verdadeiro com Cristo sempre confronta aquilo que estava destruindo a nossa alma. Jesus não enxergou apenas uma mulher atormentada, ele enxergou alguém que poderia ser restaurado. Isso é muito forte, porque quando o inferno tenta definir Maria Madalena pela opressão, Jesus enxerga ela pela restauração que ela ainda viveria. Em João 8,36 nos diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo quebra as correntes que ninguém mais consegue quebrar. Há prisões que terapia não resolve, dinheiro não resolve, distração não resolve, ou aparências não conseguem curar. Porque algumas batalhas, queridos, são espirituais, não são físicas. Não são controladas por nós, simplesmente pelo nosso, unicamente pela nossa vontade. Maria Madalena foi completamente transformada. E existe algo lindo nisso. Depois de ser liberta, ela não voltou para antigas trevas. Ela decidiu seguir Jesus. O despertamento dela produziu entrega e a libertação dela foi completa. Lucas 8,3 nos diz: E muitas outras que o serviam com seus bens. Sim, mulheres antes aprisionadas, agora serviam ao reino de Deus. Serviam com o seu dinheiro, serviam com o seu trabalho, serviam ao Senhor. De alguma forma serviam ao Senhor. E olha, isso é muito curioso, porque quando a gente é liberto, quando a gente realmente tem um encontro com Jesus, você quer servir. Você não se acomoda, você não fica em casa sem fazer nada. Você quer servir ao Senhor, a obra dele. Você passa a entender a importância de servir. A mulher antes aprisionada agora servia ao reino de Deus, porque o despertamento verdadeiro é assim, ele muda as prioridades. Quem foi profundamente alcançado por Jesus nunca permanece igual. Maria não foi apenas curada, ela foi restaurada emocionalmente, espiritualmente e existencialmente, sim. E talvez pela primeira vez em muito tempo, ela voltou a sentir paz. Minha querida, meu querido, como está a sua paz?
A paz é o termômetro do agir do Espírito Santo na nossa vida. Não importa se você está no meio de uma tempestade, a paz do Senhor é aquela que excede todo entendimento. Busque a paz do Senhor. Como que eu posso buscar a paz do Senhor? Depois da sua libertação, em obediência. Mas vamos lá. A história dela fica mais forte na cruz. Quando muitos fugiram, ela permaneceu perto de Jesus. Em João 19:25 diz: E junto à cruz de Jesus estava Maria Madalena. Oh, queridos, a mulher que um dia esteve aprisionada, agora permanece perto daquele que a libertou. Ela não esqueceu quem resgatou ela das trevas. Existe uma gratidão que nasce em pessoas que sabem de onde Jesus as tirou. É, a quem muito é perdoado, muito ama. É isso que a palavra diz. Quem entende o tamanho da libertação que recebeu, não consegue tratar a presença de Deus com indiferença. E então vem o momento mais marcante. Essa Maria Madalena se torna a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Glória a Deus. Em João 20:14-16, Jesus lhe disse: Maria. E ela voltando-se disse: Rabone, que honra extraordinária. A mulher antes atormentada, agora é escolhida para testemunhar a ressurreição. Perceba isso. O inferno tentou destruir essa mulher, mas Deus transformou a sua história em testemunho. E é isso que a graça faz. Ela pega pessoas quebradas e lhes devolve a dignidade, pega vidas destruídas e constrói propósitos, pega pessoas presas em trevas e as transforma em testemunhos de luz. 2 Coríntios 5,17 nos diz: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Maria Madalena prova que ninguém está fundo demais para que a graça de Deus não possa alcançar. Queridos, não importa quão destruída esteja a alma de alguém, Jesus ainda transforma histórias. Deus é o mesmo. Pergunta então para você agora, meu querido, minha querida. O que ainda está aprisionando a tua alma? O que está impedindo você de seguir a Jesus? É um vício? É um trauma? É a incerteza da constância? Sim, porque tem pessoas que o diabo sopra em seus ouvidos dessa forma. Não, agora você não pode servir a Jesus. Porque você tem tal vício, você tem isso, você tem aquilo. Quando você se libertar, aí você vai. Não, é mentira do diabo, porque Jesus, ele veio salvar, ele veio buscar o que se havia perdido. Se você tivesse condições de se libertar sozinho para poder servir a Deus, para que Jesus morreria na cruz? Então a morte dele foi à toa, porque você tem condições, mas você não tem. Essa libertação que você precisa é depois que você aceitar Jesus. O Espírito Santo vai morar em você e ele vai lutar por você e ele vai te dar uma força que você não tinha. Então, a única coisa que você precisa é abrir o teu coração para o Senhor, é dar liberdade para o Espírito Santo agir na tua vida e é ele que faz o resto. Queridos, existe alguma dor, trauma, pecado, prisão emocional que tem roubado a sua paz? Muitas pessoas estão vivas fisicamente, mas emocionalmente destruídas por dentro. E o Senhor também tem libertação dá para a tua alma no sentido emocional, psicológico. Queridos, Deus tem cura para a tua alma. Talvez o que você precisa não seja apenas mudar hábitos, sabia? Talvez você precise de um encontro verdadeiro com Jesus. Ah, mas irmã Ivanilda, eu já conheço Jesus. Será? Será que você conhece Jesus? Será que você tem intimidade com Jesus? Ou será que você conhece só a história de Jesus? Recomece. Hoje é um dia para você recomeçar. Deus tem um propósito para você. Deus tem liberdade para você. Jesus morreu para que verdadeiramente sejamos livres. E ele morreu para nos dar vida. E não é qualquer vida, é vida em abundância. É isso que a palavra diz. Não é uma vida oprimida, não é uma vida triste, não é uma vida num buraco, não é uma vida pensando em se matar todos os dias. É vida em abundância. Mas para mim não tem mais condições, não vejo saída para a minha vida. Sim,
Deus vê saída, porque onde não existe nem parede, Deus faz surgir uma porta. Glória a Deus. Sim, Deus é aquele que faz caminhos no deserto. Deus é aquele que faz brotar água da rocha. Você não vê possibilidade? Meu Deus, você precisa conhecer Jesus. Ele é a tua possibilidade. Amém? Esperança só em Jesus. Cura só em Jesus. Libertação só em Jesus. É isso que nós queremos para você. Que o Senhor te ajude a crer que Ele é a saída para a sua vida. Vamos orar ao Senhor? Pai Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor e Salvador. Nós estamos diante de Ti orando, Senhor, e fazendo uso do privilégio que nós temos de hoje poder entrar na Tua presença. Foi a morte de Jesus na cruz que nos deu esse privilégio. Senhor, visita as áreas mais escuras da vida dessa pessoa que está escutando. Senhor, quebra a prisão espiritual, emocional, mental. Deus, tudo de perturbação que tem tentado roubar a paz dessa pessoa, desse meu amigo, dessa minha amiga, desse meu irmão que está escutando. Oh Deus, visita ele, arranca todo medo, culpa, opressão, mentira do inferno contra a vida dele. Oh Senhor, venha com libertação sobre essa vida, assim como o Senhor fez na vida de Maria Madalena. Transforma, Senhor, a dor desta pessoa em testemunho para a Tua glória. Restaura a identidade dela, Senhor. Deus, a mente, o coração, que ela abra o seu coração para o Senhor e dê permissão para que o Espírito Santo a transforme. Senhor, que ela nunca se afaste da Tua presença e que a vida dela seja marcada por gratidão ao Senhor, gratidão de uma pessoa que foi alcançada pela Tua graça. Da mesma forma, Senhor, eu peço por mim, que o Senhor me ajude a ser sempre grata pela libertação que o Senhor fez na minha vida, porque o Senhor me tirou, sim, daquele poço de lama. O Senhor me tirou, sim, daquele lamaçal. O Senhor me tirou da vida de pecado. O Senhor me assentou entre os reis, porque hoje eu sou princesa do Senhor. Essa é a minha identidade. Senhor, que essa pessoa que está orando comigo também tenha a certeza que o Senhor tem vida abundante para ela. Em nome de Jesus. Queridos, que Jesus visite hoje as áreas mais feridas da tua alma e destrua toda prisão invisível que tenta sufocar sua vida espiritual. Que assim como Maria Madalena, você viva libertação, restauração e um poderoso recomeço na presença de Deus. E nós pedimos isso, não que a gente mereça, mas pedimos em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Como sempre, compartilhe essa mensagem. Deus quer falar a outros corações e você é o missionário. Amém? Até a próxima. Deus abençoe.